Ué, Bia não entrou ainda? Só que ele começou a aula. Gente, eu acabei entrando primeiro do que a Bia. Ah, já sei. O filho do presidente Oh, foi errado, foi errado, foi errado. Ai, meu Deus. Aquele carinha lá, filho da academia e filho do filho da academia. Vocês estão me ouvindo? Que tá em casa? Quem tá em casa está me ouvindo bem? Tá. Só vou esperar a Bia entrar, porque eu pensava que ela já estava na aula. Entrou lá. Bia, eu entrei primeiro que você. Eu achava que você já estava. Eu disse, ah, meu Deus, eu entrei primeiro que Bia. Foi mal. Não, imagina. Não tem problema, não. É que eles me colocaram no horário muito tarde. Esse horário eu já tô morrendo de fome para almoçar, sabe? Aí eu tive que comer alguma coisa antes de começar a aula, que senão eu não aguento. E eu dou essa, depois eu não, né? Que é até meio de 20, aí para mim é terrível. Aí eu já tô com a fome da jaguatirica enlouquecida aqui. Oi, senhora Bia. Oi, bom dia. Quem tá aí na sala? Quem tá aqui na sala? É. Brenda? Brenda, André, Rebeca e Luiz. É estoura. Suave? Acho que ficou baixinho. Eu vou ficar aqui daquele jeito, Bia, com a câmera desligada e o microfone, e quando você precisar, Pode deixar. ou de mim ou de algum aluno, pode falar. Tá bom, combinado. Obrigada, Jo. Hoje é dia 21, né? Bom, vamos começar, gente. Bom dia para os que estão aqui. Quando for 11h10, alguém me recorda. Felipe Espina, senta direito, que tu tá quase deitado aí no teu sofá. Isso não é legal para você conseguir fazer as atividades. Vamos começar, então? Tá. Ô, Josi. Oi, Bia. Como você entrou antes de mim, quem tá gravando é você, tá? Sim. Então, quando terminar, aí é você que vai ter que subir a aula depois. Tá, eu faço sem Você problema. sobe para mim, por favor? Subo sim. Qualquer coisa, se você precisar de algum help, você me avisa, só para porque vai precisar subir depois, agora que eu vi que não tô gravando, tá bom? Foi mal. Imagina, desculpe, que isso, não tem que pedir desculpa nada, não. Vamos lá. Então, ficou de lição de casa para vocês, se eu não me engano, a hora do estudo na página 49 da didática, até a 51. É isso mesmo, Brasil? Não? É só 51, Sora. 49 a gente fez junto? Fez. Sim, era só 51. Desculpa, gente. Às vezes eu cafundo as coisas que...
Cabeça de grávida dá umas bugadas. Então, eu até vi, gente, que tinha o exercício que eu me lembrava, assim, mas eu não lembrava se a gente tinha feito, porque eu não estava com caneta para dar baixa na hora. Então, aí se eu não escrevo na apostila que a gente já fez, eu acabo esquecendo. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. E é isso, gente. Acho que cachorro aqui, vocês vão ouvir eles latindo, porque eu tô na casa da minha mãe e eles estão fazendo o maior escândalo. Espera só um pouquinho, tá? Então, 11h10, vocês me avisem para a gente fazer chamada, tá? Vocês viram que eu vim de novo para casa da minha mãe, né? No caso, eu ainda não estou 100% de saúde, mas já estou melhorando. E meu marido teve que viajar a trabalho, então grávida não pode ficar sozinha. Vamos corrigir então a hora do estudo. Da proteção à saúde e segurança. Tinha que ler o texto e fazer interpretação, ok? Bia, lê para mim a 1 e fala para mim o que você assinalou para a gente ver se está certo. Tá. Esse trecho do CDC é composto de 5 artigos, 3 incisos e 3 parágrafos, 4 artigos e 5 parágrafos. Eu coloquei a segunda alternativa. Perfeito, 4 artigos e 5 parágrafos, certinho. Luísa, lê a 2 e fala qual foi a sua resposta, por favor. Tá bom. Qual recurso é empregado com mais frequência para indicar obrigação do fornecedor? Eu pus deverá. É isso aí, é o verbo dever, muito bem. Deverá, né? Dá a ideia de obrigação, de frequência. Muito bem. Henrique, vamos lá. Pode ler a 3 e a gente chega num consenso aí. Além do recurso que você apontou na atividade anterior, quais as outras formas utilizadas para se indicar a obrigação? E aí, quais são? Senhora, essa aqui eu não entendi muito bem, mas eu acho que é a... Nossa, acho que foi errado, mas é aquele símbolozinho. Não, não é o símbolo. Sora, seria Oi. poderá? É também um verbo, mas não é o poderá. Tá bom. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Cabe. Cabe, muito bem. Eu não achei ele ainda. Onde tá? Eu queria Cabe? grifar aqui com vocês. Peraí, gente. Ali, ó, ao fabricante cabe prestar as informações no primeiro parágrafo. Primeira linha no primeiro parágrafo. Com o símbolozinho. Ah, tá bom. Ah, beleza. Então, grifem aí para mim, por favor. É o verbo caber, então, tá certo. Deixa eu achar, tem mais um que eu queria destacar com vocês. Espera aí que eu vou achar, gente. Normalmente, em outros momentos, eu seria um pouco mais rápida, mas vocês sabem que o Tico e o Teco estão sendo consumidos pela Vitória aqui. Eu vou achar o outro, a gente já vai falando. Mas pode grifar aí o verbo caber, então. Que Ó, tá Bia, lá. tá lá no comecinho, no artigo 8, a terceira linha. Ah, obrigada, é isso mesmo. Aqui, gente. Obrigando-se. Obrigada, viu, Josi? A minha cabeça às vezes falha, gente, que tá falhando ultimamente bastante. Então, tá no artigo 8, no primeiro parágrafo obrigando-se, no segundo parágrafo único aí, né? Primeiro parágrafo único, no cabe, ok? Então, vamos lá. 4. Ágata, lê a 4, e aí você fala o que você respondeu. Leia o artigo 10 e resolva as atividades propostas. No início do texto é registrada uma... Eu coloquei... permissão, mas eu acho que está errado. Você colocou o quê? Permissão. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde e segurança dos consumidores, exceto considerados normais e perecíveis em decorrência de sua
natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar informações necessárias e adequadas ao seu respeito. Isso é uma permissão ou uma proibição? Não, uma proibição. Então, realmente não estava certo, né? É uma Professora, mas proibição. não era do artigo 10, que é Ai, proibição desculpa. também, mas... É proibição também, mas... Ficou meio confuso para mim também. Desculpa, gente, tá certo. É do artigo 10, mas ele tá dentro do contexto de proibir. Pode ler a 2, Agatha. Assinale A as B, formas né, que no nesse caso. contexto 2 não, B. têm o mesmo significado de não poderá. E aí, qual é? É proibido. Muito bem. Alguém colocou diferente? Não? Não. É vedado também. Quando eu vedo, eu proíbo. Não pode acontecer. Então, se alguém colocou, também tá certo, tá bom? Pode ler a C, Agatha. Reescreva o referido artigo substituindo a expressão não poderá por uma das formas assinaladas no item anterior. Faça as alterações necessárias. Vamos lá. Então, era para vir aqui no artigo 10. Vou destacar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. E aí, lê para mim como fica, então, com a mudança do termo. A gente está aqui, ó, o fornecedor não poderá, a gente vai substituir esse não poderá, risca ele lá, ou se você reescreveu, não tem problema, mas aí coloca o certo. Fala para mim, Agatha. Eu não sei se está certo, de novo, mas eu pus, é proibido o fornecedor colocar no mercado de consumo, blá, 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 blá. Show, é isso mesmo. Ou é vedado o fornecedor não colocar no mercado de consumo produto e serviço que sabe ou deveria. Muito bem. Deixa eu... 5. Vou pedir para a Isa com S fazer a 5 para mim. Vamos lá, Isa. Sim, relê esse parágrafo. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua produção no mercado de consumo, tiver conhecimento de periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Um exemplo do tipo de ocorrência citado nesse parágrafo são os anúncios publicitários que ofereceram desconto sobre o preço da venda dos produtos, os anúncios de recall de automóveis já vendidos. E aí? Acho que é a 2, Sora. Muito bem, é o recall, né? Então, quando eu lembro, eu trouxe até o exemplo do meu antigo carro, né? E também trouxe um exemplo, foi um carro da Ford que amputava o pedaço do dedo. Então, realmente são recall, anúncios de recall de automóveis já vendidos. Deixa eu ajustar aqui, desculpa, um pouquinho a tela. Eu vou interromper o compartilhamento 1 minuto para fazer a chamada, tá, gente? Quem não está, no way. E aí a gente já entra na unidade de literatura. Agatha tá aí, André tá na escola, Bia, Brenda tá na escola. Esther não veio, né, gente? Não. Felipe Melo tá aí. Aqui, isso. Espina também. Henrique. Tá aí, Isabela com S, com Z. Sara, tá tudo bem? Tá sem câmera? Ah, tá bom. Professora, desculpa. Eu nem tinha percebido, porque o meu eu não desligo a câmera, né? Eu só tampo assim a tela, que eu tenho tipo uma lentezinha para tampar. Eu não tinha visto que tava tampada. Não para tem mim problema. tava aberto o tempo todo, desculpa. Imagina. Mari, tá tudo bem, Mari? Que tá com a Sora, a minha net tá muito ruim, por isso que minha câmera tá desligada. No problem. Luiz Fernando tá na escola. Luiz Henrique... Não? Não, né, gente? Luísa tá aí. Maria Eduarda. Aconteceu alguma coisa com a Maria Eduarda, gente? Não? Não? Mafer tá aí. Mariana tá aí. Matheus tá aí. Murilo também está aí. Murilo tá aí, né, gente? Tá aí, Murilo. Gente, alguém tem notícia do Nicolas? Professor, ele não veio para aula porque a bisa dele tá na casa dele
E tá difícil lá. Tá. Então, eu vou colocar aqui falta, não tem o que fazer, né, gente? É. Pedro. Ele falou que ele ia mandar close-up, né? Justificando, mas eu não sei se ele mandou. Ainda não recebi. Ah, ok. Não recebi nada, gente. Tô só com uns close-up pendente aqui, mas é do 9º ano, é TI. Rafa também não tá aí, né? Rebeca tá na escola e a Sara já falei. Vou voltar lá de novo. Vamos lá, gente? Então, vamos voltar aqui na nossa apostila de didática. Nessa unidade de literatura, sobre o olhar das crianças, ingenuidade ou honestidade. Gente, Jesus dizia assim, né? Tragam a mim as criancinhas, porque elas são a entrada para o céu. Você quer saber se você tá bonito ou você tá feio, se você tá gordo ou você tá magro? Você pergunta para a criança. Tô bonita? Ela vai falar assim, tá não, tá feia mesmo. Que coisa horrenda. A criança tem uma honestidade muito grande, né? Eles não têm, não é nem papas na língua, o termo seria, é da estrutura da criança mesmo, né? Que eles são muito sinceros. Eu acho que existe um termo, é o sincericídio, né? Que a pessoa que é sincera ao extremo que até comete um tipo de suicídio quando fala as coisas assim. Eu queria pedir um favor para quem está com o computador aí. Alguém consegue, sem pesquisar antes, tá? A proposta é pesquisar, mas a gente vamos, teoria de Jack, né? Jack Estripador, a gente quebra corta as partezinhas e vai costurando aos poucos. Alguém consegue identificar essa primeira figura aqui de baixo para cima? Quem é? Vou dar uma É a dica. Malala, não é? É a Malala. Eu Minha ia mãe tem um falar, é a livro Malala. dela. Vamos Minha mãe tem um numerar livro dela. para ficar mais fácil, pode ser? Então, esse tiozinho aqui, que eu vou falar o nome dele daqui a pouco, o tiozinho vai ser o número 1, ok? Ok. Essa mocinha vai ser o número 2 e a Malala o número 3. Enumerem primeiro aí para mim as imagens. No exercício da próxima página, coloca lá os números. Número 1 na primeira caixinha, tá? Aqui. Número 2 na segunda caixinha e número 3, que é a Malala, na terceira caixinha. Então, beleza, a gente já sabe. Vamos começar de baixo para cima a nossa construção, ok? O nome dela, então, é Malala. Vamos no campo nome, já preencha aí com Malala. No quadrinho de baixo para cima. Vou mostrar aqui para vocês o meu. Só Malala, professora? Não precisa colocar o sobrenome? Não precisa colocar. Não tem necessidade. Então, o nome dela é Malala. Qual é a função, a atividade que ela exerce? O que ela exerce? Ela é o quê? Ativista paquistanesa? Ela é uma ativista paquistanesa pelos direitos das crianças. Uhum. Eu pesquisei ela aqui depois que a gente falou, professora. Quando e onde ela vive? No Nossa, Paquistão? me fugiu o nome de onde que ela vive. Ela nasceu no Paquistão, tá? Ela nasce no Paquistão e ela vive na Inglaterra atualmente. Ah, ok. Tá bom? Por que ela se tornou conhecida? Pela luta, né, que ela teve. Desculpa, Sara, te interrompi. Não tem problema. Mas antes dela começar esse processo de ativismo, de movimento aí de educação para todos, principalmente para as meninas, né, para as mulheres, porque a religião, né, e a estrutura cultural aí paquistanesa é muito agressiva em relação à aprendizagem feminina. Aconteceu um acidente com ela. Que tipo de acidente aconteceu? Ela levou um tiro Atiraram no na rosto, cabeça né? dela. Muito bem, o Talibã, né, mais exatamente assim, esse grupo extremista do Talibã, acabou então fazendo esse atentado, né?
porque ela se tornou tão conhecida? Por conta do atentado que ela sofreu, e a partir daí tem uma movimentação maior em relação ao ativismo dela, tá bom? Vamos agora no nosso segundo, que a gente vai começar, lembra? De baixo para cima. Então, a segunda aqui, eu vou É dar a uma Anne dica. Frank, né? Não precisei nem dar dica, exatamente. É a Anne Frank. Alguém já ouviu falar na Anne Frank? Sim ou não? Eu já ouvi falar, Sora. Pra ser bem Não sincero, sei muito não. sobre ela, mas já ouvi falar. Também Eu não. não, professor. A Eu já Anne li o Frank, livro faz Gente alemã. muito fala, tempo. Henrique. Faz muito Você leu o tempo que eu livro li da o Anne livro, eu Frank? lembro mais ou menos da história, mas não tanto. Gente, tem a Lívia, do 9º ano, ela tem uma edição limitada desse livro da Anne Frank, de um carinho. E a Anne Frank, ela estava num processo ela surge aí, né, num processo de Segunda Guerra Mundial, na qual existe um extermínio em relação aos judeus. A família dela tinha essa característica judia, e ela vive um período morando no sótão, e ela escreve o diário. O nome do livro é Diário de Anne Frank, e ela relata tudo o que acontecia no sótão, né, dentro do contexto onde ela vivia. Gente, eu tentei ler o livro, vou ser sincero, o Henrique leu, eu tentei ler, tá? Mas é muito forte, eu achei muito forte, assim, e eu não consegui terminar. Mas a história dela é muito bonita, ela morre muito jovem, ela não acredito uma peste, alguma coisa acaba, não consigo me recordar, mas ela acaba pegando alguma doença, ela acaba morrendo no sótão. E aí, alguns anos depois, alguém vai ao sótão e resgata esse diário e acaba publicando. Alguém assistiu A Culpa é das Estrelas? Não. Já Não? assisti, Sora, faz Sim. tempo, mas eu já assisti. Alguém Sim, lembra assisti. que ela Nunca assisti. é maravilhoso, gente. Fala sobre fibromialgia, né? É uma doença de fibrose cística no pulmão. E mostra um contexto da deficiência com outros olhos, que às vezes a gente acha que o deficiente é extremamente limitado, mas não é. E aí ela fala justamente, o sonho dela era ir conhecer a casa de Anne Frank, que hoje existe para visitação, e aí ela tem que subir até o sótão, ela passa muito mal. Ah, eu lembro disso, professora. Ela faz essa visitação. Então, assim, para quem não leu o livro e quer conhecer a história da Anne Frank, foi realmente desafiador, mas é muito bonita. Então, o nome da nossa segunda personagem, eu vou colocar aqui, caso vocês ainda tenham dúvida de escrever, Anne Frank, ok? Anne Frank. Que mais que está perguntando? Como ela morreu jovem, ela morreu muito jovem, acho que com 15 anos, eu não consigo me lembrar qual foi a exata idade que ela faleceu. Se alguém quiser fazer o cálculo aí de Fazendo isso agora. a 1945. Ela morreu com 15, Sora. 15, né? Ó, acertei, então. Ela morreu jovem, mas ela escreveu o diário e é uma publicação que é viva até hoje. Então, a função dela aqui, ó, a profissão, a atividade que ela exerce é escritora, ou que no caso ela exerceu, né? Era escritora. Ela nasceu na Alemanha, igual vocês estão vendo aqui. Ela é descendente de alemã, então ela nasce em 1929 na Alemanha e depois ela falece no mesmo país, só que em outra casa. Eles têm que se mudar por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Por conta desse movimento da Segunda Guerra. Vamos lá, a última pergunta da Anne Frank. Por que ela se tornou conhecida? A partir de tudo isso que eu falei, por que vocês acham que ela se tornou conhecida? Por causa do diário que publicaram? Por causa do diário, em relação a viver esse momento conturbado, né, da Segunda Guerra. Gente, vocês imaginam, eu não consigo lembrar quantitativamente quantas pessoas tinham no sótão, mas eu acho que era para mais de 6 ou 8 pessoas, assim, numa situação extremamente apertada, difícil e desconfortável. Vocês imaginam, sem banheiro, sem nada. Ela tem uma fase da vida dela que ela fica mocinha, ela não consegue entender qual é esse processo, então é bem, bem delicado.
E o primeiro personagem, esse eu vou falar uma coisa para vocês, que eu vou dar uma dica. Quem aí já assistiu Hotel Transilvânia? Eu acho que Eu todo também. mundo. Vamos lá. Acho bem Nunca, né? difícil. Tá na festa da Mavis. A Mavis é a filha do... É do Drácula lá. Isso. E aí eles falam assim, só um pouquinho. E aí eles falam assim no meio da festa, né? Mas tá muito desanimado. E eles estão tocando lá, a bandinha tá tocando a musiquinha. E aí tem 3 personagens junto com o Drácula, que são zumbis, que são músicos antigos. Um desses personagens, que é músico, é antigo, é bem famoso. É isso que eu ia falar, é Beethoven? Quase. Não é o Beethoven. A Rebeca respondeu aqui, ó, Mozart. Mozart, muito bem, é o Mozart. Então, o nome do nosso primeiro personagem é o Mozart. Gente, eu vou tentar falar o nome dele completo, tá? É com Z, não é? Só para ter Com, certeza. é com Z e temudo. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. O nome dele completo é Wolfgang, acho que é assim que fala, Amadeus Mozart, com temudo. Mas vocês podem colocar só Mozart, que a gente já é íntimo deles, né? A gente odeia. Tudo bem. Foi na casa dele. Opa, vamos lá. Gente, peraí. Vou tomar café da tarde com ele, professora. Amor, não fala isso não, que no momento seria só o quê? Numa mesa branca, numa sessão espírita, né? Que já tá morto faz tempo. Vamos lá, profissão dele, atividade que ele exerceu, então ele era o quê? Músico. Compositor, né? Compositor, músico, né? Musicista. Principalmente, acho que ele era mais musicista porque ele sabia não só tocar, como tinha um ouvido muito apurado, né? Bom, aqui, vamos olhar aqui. Ele nasceu... Tem aqui, gente? Vamos achar aqui. Tá bom. Vamos lá. Ele nasceu, então, Viena. em Salzburg, Viena. Muito bem, é uma cidade de Viena. Coloquem aí, então, quando ele nasceu e onde ele viveu. Ele nasceu na cidade de Viena e morreu lá também, ok? Nasceu em Salzburg, lá, acredito que seja perto de Viena. Ou Áustria, Europa, né? Dentro de um contexto europeu aí, ele nasceu e viveu na Europa. Por que ele se tornou, então, tão conhecido? Ele era uma... Pensa assim, gente. Eu sei que todos vocês são, né? Aquela criança que você fala assim, prodígio, que ela já nasce... Alguém lembra do Gente Grande 2? Vocês já assistiram o filme Gente Grande? Eu já assisti umas 5 vezes esse filme. Não, eu já assisti muitas vezes também. Já assisti 50. Nunca assisti, Sora. É maravilhoso, vocês estão assistindo. Quem não assistiu. Muito engraçado. Eles estão, no segundo filme, eles estão num parque aquático, né? Já até sei o que você vai falar, professora. E aí, não sei se é no segundo filme, acho que esse é no primeiro. O parque aquático é no primeiro, não lembro exatamente. No segundo filme, o menino tá comendo um dos filhos, né? O mais novinho que mama até os 3 anos, 4 anos, sei lá quantos anos ele mama. Ele tá comendo um pote de manteiga, achando que é mousse, né? Porque ele não tem um QI muito assim elevado. E aí ele tem um show no final do filme, e aí ele pega o teclado e começa a tocar. Aí o pai dele falou assim, nossa, e ele toca, para quem não conhece, né? Acho que é a nona de Beethoven, mas é aquela musiquinha do Gás, Tá? Eu acho que é impossível alguém não conhecer essa música. Então, para quem não conhece, ela é do Beethoven, mas a gente conhece no Gás mesmo. E aí ele toca a música, ele fala, nossa, como que você aprendeu? Ele fala assim, não sei, eu sonhei. Então, isso é um contexto de prodígio. E o Mozart
vem dessa linha. Ele aprendeu de forma autodidata a tocar desde os 5 anos de idade. Então, por isso ele se tornou tão conhecido, né? Ele tinha já esse feeling, esse dom desde cedo de musicista, né? De apresentar e tudo mais. Ô, Bia. Vamos lá. Então, nós temos nossos 3 personagens, Bia? né? O Mozart. Oi? Só, qual foi o nome do filme que você falou, que a gente não conseguiu ouvir aqui? Gente Grande 2. Isso, tá bom. Então, tem o Mozart, né? A nossa Anne Frank, que é uma personagem icônica e histórica, e a Malala, que continua o seu ativismo até hoje, né? Vamos lá, Matheus, lê para mim, por favor, esse considerando a pesquisa e os nossos quadradinhos aqui. Considerando sua pesquisa e o que foi discutido até aqui, você imagina que tema será trabalhado nas próximas páginas? Nesse capítulo, vamos ler e analisar tirinhas de 2 personagens muito importantes, Mafalda e Armadinho. Você já leu suas tirinhas? O que eles têm em comum? Ambos os personagens são crianças que sempre trazem discussões e reflexões interessantes, algumas do universo infantil e outras nem tanto. Vamos começar? Pode ler, Matheus. Deve ser divertido fazer quadrinhos. Fazem tiras com qualquer assunto. E se faltar assunto, Camilo? Bom, não ter assunto já é um assunto. Realmente. Sabe quando dizem que o homem tem na cabeça a caixa do nada, né? E a mulher, ela tem várias caixas, todas estão abertas e funcionando ao mesmo tempo. Na realidade, até quando você está na caixa do nada, você está pensando em nada, que é alguma coisa. Então, não existe esse momento. Vamos lá. Mafer, lê a 4 para mim, por favor. Que reflexão Armandinho nos traz? Discuta essas questões com alguns colegas. Qual é a reflexão, então? Qual é o principal assunto aqui? Ele está comentando sobre o quê, Mafer? Os quadrinhos. Muito bem, as tirinhas, né? Então, a reflexão dele é em relação ao assunto das tirinhas, né? A abordagem que essas tirinhas vão ter. Pode ler o quadradinho laranja, não sei se está laranja na apostila de vocês. É importante observar que, nas tirinhas, há basicamente 2 elementos para serem analisados, a linguagem escrita e a linguagem não verbal. É o conjunto dessas 2 linguagens que constrói os significados contidos nas tirinhas. Vamos lá. Sara, lê a 5 para mim, por favor, a gente vai fazer juntas. Claro. Analise a tirinha e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Praticamente não há diferença entre os quadros, já que em todos há 2 personagens que se apresentam do mesmo modo. Ela tá professor, só tirando dúvida, ela tá falando da tirinha que eles estavam falando do sem assunto, né? Com qualquer assunto. Essa aí, né? Exatamente, isso mesmo. Não tem diferença, os personagens são iguais, tem a mesma linguagem, tudo é igual. Na tirinha ou, tipo, em todas as tirinhas, tipo, em outras, junto? Praticamente não há diferença entre os quadros, já que em todos os 2 personagens que se apresentam estão do mesmo modo. Então, ele está falando dos 3 quadrinhos. Dos 3 quadrinhos. Não tem diferença nenhuma. Se eu olhar, não tem? Só tem diferença quando eles abrem mais a boca, professora, se você for falar nos desenhos. No caso, tem a diferença de perfil, né? Quando um está lendo o jornal, o outro não. O sapo, se vocês observarem, quando o personagem está falando, ele está olhando para o personagem que está falando. Tem a linha delimitadora do quadrinho, né? No primeiro e no último, no meio não tem. No meio não tem. Então, qual seria? Verdadeiro ou seria falso? Falsa. Muito bem. Vamos seguir o fluxo. Pode ler a próxima. O jornal na mão de um dos personagens contribuiu para a construção de sentido. Sim ou não? Ele está falando do quê? Qual é o assunto? Ele está falando dos quadrinhos, então sim. Porque ele está lendo um quadrinho. É isso aí. Pode ler a próxima. A diferença na posição dos braços de Armandinho, mesmo que sutil, mostra sua mudança de pensamento. Sim ou não?
Eu acho que sim, porque na última ele tá com a mão assim na boca, parece que ele tá pensando no que ela disse. Exatamente. Ele está refletindo o assunto, é isso mesmo, é verdadeira. A posição do braço de Armandinho no segundo quadrinho demonstra que ele está pensativo. Eu acho que falsa, né, professora? É falso, na realidade Porque ele parece que ele está... tá explicando algo. Exatamente, na realidade ele não está explicando, ele está contestando, né? E se faltar assunto ali, o que a gente faz? Pode ler a próxima. A posição do braço de Armandinho no terceiro quadrinho demonstra que ele está pensativo. Verdadeira. Exatamente, eu tinha falado antes, eu tinha falado. Pode Pela ler. postura de Armandinho no primeiro quadrinho, é possível concluir que ele quer questionar algo. Não, professor, eu acho que não. Exatamente, é falso, muito bem. Pode ler o quadradinho verde. Ok. Você já ouviu falar sobre a famosa personagem dos quadrinhos chamada Mafalda? Ela nasceu em 1964 e ainda hoje sua postura diante das situações é motivo de risos e reflexões. Vale ressaltar que muitos dos temas retratados com essa simpática menina são atuais. Professora, posso só Vamos falar lá. uma coisa? Pode. Quem não conhece a Mafalda nunca fez uma prova de português. Então, ela tá sempre nas provas de português. Não sei se foi na semana passada ou foi há 2 semanas, desculpa, que o autor da Mafalda faleceu, né? Ele acabou falecendo. Até fizeram uma homenagem lá na Argentina, né? Lá ela é muito conhecida e tudo mais. Gente, na minha apostila, o exercício está falando o seguinte, tá? Não sei se vai achar aqui no Google, não. Não vai achar. Ele está pedindo o seguinte: leia a tirinha a seguir e faça o que se pede. Só que tá sem tirinha. Então, pra mim também. não muito tá. também. Deixa eu só dar uma olhada se eu tenho alguma coisa na parte do professor, porque daí eu consigo compartilhar com vocês. Senão a gente adapta o exercício, tá bom? Espera só um pouquinho. Não, realmente não tem, é um erro da apostila. Enfim, vamos ser intuitivos. A tirinha deveria falar alguma coisa sobre doença aí, né? O mundo estar doente. Vamos ver se a gente acha. Mafalda e o mundo doente. Imagens. Pode não ser essa, mas a gente vai usar essa imagem aqui para trabalharmos, ok? Beleza? É a nossa Mafalda com um globo, e esse globo amarradinho, né? Bem fechadinho, e ela com os medicamentos ali em volta, tá bom? Olhem Bia. aqui, porque não tem na apostila. Oi? Pela questão que eu vi aqui, a sétima questão, eu acho que essa primeira tirinha mesmo. Que até a do... Porque fala da fala da... Essa tirinha. Não. A tirinha era para estar aqui, ó. Justamente porque tem até a referência bibliográfica da tirinha. Não, então, eu estou falando que pela resposta da questão 7 do livro dos meninos, que eu estou acompanhando aqui com o livro. É essa aqui, é esse? É isso? É essa primeira tirinha aí. Não, aqui, ó. Não, o mundo visto por uma falda. Época... Gente, não, essa aqui você está no seu computador, a que você estava espelhando para eles agora. Aqui? Tem a Essa? imagem. Aí do lado tem a tirinha. Não sei se você está conseguindo ver a tirinha do lado. Essa aqui? Isso, é essa tirinha que ele está falando lá no livro. Vamos ver se eu consigo ampliar, então. Espera aí, gente. Verdade. Obrigada, viu, Josi? Eu tentei pegar uma imagem que ficasse mais próxima, mas é isso mesmo, gente. É essa tirinha aqui. Matheus, você consegue ler a tirinha? Sim. Pode ler. Olá! Shhh, fale baixo, estou com um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Sua mãe, então? Também não. Aí o mundo deitadinho. Muito bem. Até que a gente conseguiu se virar.
Então, vamos deixar em branco o quadrinho. Anotem no quadrinho de vocês, imagem visualizada na internet, tá? Imagem visualizada na internet. No caso, a gente teve que se adaptar à necessidade, né? A nossa realidade hoje. E eu queria saber, alguém pode desmutar o microfone? Pode ser quem está na sala, que vocês estão em 4. Eu quero, então, 4 motivos, um de cada um da sala. Por que o mundo está doente hoje? Quais são os nossos sinais de doença no mundo? Luiz falou por causa da poluição. Vamos anotando, então, aí os que estão em casa. Então, nosso primeiro motivo é poluição. Qual o próximo? Preconceito, Rebeca disse. Segundo motivo, então, da nossa doença, preconceito. O que mais? Mas o que as pessoas? E aí, gente? E aí, gente? Então, estou pensando aqui, uma falou que Luiz roubou a resposta, a Brenda falou que Luiz roubou a resposta. Gente, tem tantos motivos. Aquecimento global, Sora? Aquecimento global. Doutora, eu tenho um maior. Os Tá, 4 tá bem. cavaleiros do Apocalipse não estão juntos. Não, gente, é sério. Sora. É o quê? Queimadas. Queimadas, muito bem. Então, anotem os principais motivos aí. Poluição, queimada, desmatamento. Mas tem que ser algo em relação às pessoas. O que nas pessoas? Porque será que todas as pessoas vão deixar no mundo doente? Será a extinção Então, dos animais, porque se a gente destruir os animais, a gente está nos destruindo. Exatamente, Também. a extinção dos animais. Então, se a gente for pensar, gente, tem tantos problemas de doença no mundo, tem a fome, tem a ausência de moradia, tem a ausência de democracia, né? Então, acho que quando a gente pensa em motivo, é o que a Josi falou, as pessoas. Não quer dizer que todo mundo é ruim. A falta de empatia, né, Bia? Exatamente, a gente tem que ter um feeling para analisar. Eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Façam para amanhã, por favor, a página de número 55, o exercício de 7 a 11, tá bom? E aí, eu vou mandar por WhatsApp o link, por acaso vocês precisem consultar, tá? A tirinha. E aí, amanhã, a gente corrige e continua a nossa aula, tá bom, meus amores? É isso. Beijo, fiquem com Deus.